Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal dos índices Ibovespa e Dow Jones, bem como das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de outubro. Começando pelo gráfico semanal aqui do Ibovespa, a semana terminou com alta de 1,44% para o Ibov, fechando em 71.830 pontos, dando indícios que deve realmente buscar essa próxima resistência. Já está em uma, né, 72 mil pontos, número redondo, mas tem uma próxima aqui em torno de 72.592 e a mais alta mesmo, topo histórico, 73.920 pontos. Então temos aí essa perspectiva maior do Ibovespa chegar nessa resistência, pelo menos dos 72.592, antes aí de uma correção. É o que está demonstrando neste momento o seu gráfico semanal. Fechamento da próxima semana abaixo, 70.810 pontos, que traria a reversão dessa expectativa e a busca do suporte, por exemplo, dessa linha de tendência de alta, junto com esse topo anterior em 68.753 pontos, pouco abaixo aí dos 70 mil pontos. No gráfico diário, fechamento do pregão no Ibovespa foi de alta nessa sexta-feira, 0,19%. Trazendo um novo candle de reversão, mais um doji, fechamento agora abaixo de 71.351, confirma um topo aqui no gráfico diário do Ibovespa e aponta para o suporte da média 70.560, depois essa faixa aqui de 70.000 a 69.600 pontos. Enquanto não gerar esse sinal de baixa, segue com a perspectiva maior, porque está em tendência de alta, de superar essa resistência 72 mil pontos e chegar à próxima resistência 72.592 pontos. Qual o ponto negativo desses dois últimos dias do Ibovespa? Divergência de baixa na LAD do Ibovespa. Então a gente pode observar aqui que a LAD do Ibovespa caiu enquanto o Ibovespa seguiu aí ou fechando estável ou subindo um pouco neste último pregão. Então essa é uma divergência negativa que pode trazer uma correção para o Ibovespa antes mesmo de bater nos 72.592 pontos, mesmo sendo esta uma expectativa, uma probabilidade maior de ocorrer, de ser testada a resistência em 72.592. Clímax também, mais uma divergência de baixa, eu diria terceira aí consecutiva divergência de baixa, o que também pode puxar o Ibovespa para uma queda aí nos próximos dias, por exemplo, no decorrer da próxima semana. Olhando o fluxo do capital estrangeiro, já vejo um ponto positivo. Entrada forte dos estrangeiros no dia 13/10 de 814 milhões de reais. Então, assim, compras menos vendas gerou um resultado de 814 milhões de reais, voltando a ficar com saldo positivo no mês de outubro. Esse dia 13/10, pegando o gráfico diário do Ibovespa, foi esse dia aqui que o Ibov rompeu essa resistência aqui dos 71.285, fechando com uma boa alta e bom volume financeiro. Então, continua aí os estrangeiros apoiando esse movimento de alta do Ibovespa. Dow Jones terminou a semana com alta de 0,51%, um candle aí de reversão, de indefinição, que pode trazer uma correção após um topo aqui no gráfico semanal. Nesse momento seria um fechamento de uma semana abaixo dos 10.913 pontos. Mas acredito que o Dow Jones venha testar esses 11.205 pontos. No gráfico diário, Dow Jones terminou em queda de 0,3%, perdeu um pouco de força, mas ainda sem montar um sinal mesmo de correção mais forte, um topo no gráfico diário, que seria um fechamento abaixo dos 11.022 pontos. Então segue também com a perspectiva de bater nessa resistência. O que pode acontecer no mesmo momento que o Bovespa venha bater nos 72.500, 72.600. Isso é que pode trazer um início de uma correção mais forte, no meu ponto de vista, para esses índices. Agora, olhando para as ações, começando pela Petrobras, PTR4 terminou o dia em baixa de 0,57%, mesmo com fundo no gráfico diário, até mesmo com pivô de alta no gráfico 60 minutos, a ação não teve muita força para continuar subindo, continua sendo uma ação desinteressante em termos de curto a médio prazo. Olhando o fechamento da semana, a gente pode observar que é uma ação que ainda deixa a desejar, apesar de estar se segurando em cima do suporte 25,82 a 25,45, precisa gerar um sinal de alta mais forte, a formação de um fundo no gráfico diário, que seria nesse momento um fechamento acima dos R$ 27,85 no decorrer de uma semana. A semana terminou em alta de 1,12% nessa reação que ela teve, aquele fundo no gráfico diário em cima dessa zona de suporte. Olhando agora para Vale 5, na Vale 5 a gente teve aqui na Vale 5 no gráfico diário alta de 0,5%,
alta de 0,5%, fechamento em 47,74. Houve um ajuste nas cotações da Vale devido a proventos em dinheiro, distribuição de dividendos. Então essa ação teve um ajuste nas suas cotações, trouxe um fechamento para baixo de 47,78, mas ainda com alta de 0,5% e um doji padrão de reversão dos candles. Fechamento no próximo pregão abaixo dos 47,31, sinaliza aí a tão esperada correção da Vale depois desse forte movimento de alta. Há a possibilidade da Vale ainda bater numa resistência mais alta? Qual é essa resistência? Gap de baixa do dia 26/4 de 2010, R$ 48,33. Então temos aí esse gap de baixa que pode trazer, depois do teste desse gap, a correção mais forte da Vale, com o objetivo na média móvel R$ 46,39, e depois desses 46,39 teríamos aí R$ 45, número redondo. Fechamento da semana na Vale 5 foi em alta de 2,2%, e olhando por um gráfico semanal da Vale 5, depois desse pivô de alta, se a gente pegar aqui os números do Fibonacci em cima desse pivô de alta da Vale 5, a gente teria um objetivo de alta em 48,93, já se aproximando da resistência de 49,17 a R$ 50, que é a faixa de resistência mais forte que essa ação pode chegar aí no curto a médio prazo. Acredito que a Vale pode vir a buscar esses valores, mesmo que ocorra uma correção no seu gráfico diário, que venha bater nos R$ 46 a R$ 45, tanto que eu vejo como uma chance interessante de entrada se ela voltar para essa faixa de preço, antes mesmo de chegar aos R$ 48,33 a R$ 50. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.